Hoje é domingo, dia 19 de setembro de 2021. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Uma Visão do Fim. O texto que servirá como base para o nosso estudo de hoje encontra-se em Apocalipse capítulo 21, versos 1 e 2, que diz assim: E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Você está no canal, eu estudo a lição com o pastor Samuel Camilo. O texto que lemos ainda há pouco é um texto muito significativo dentro das Sagradas Escrituras. É um texto que fala sobre a grande esperança que todos nós temos de que no final do pecado, da dor, do sofrimento, quando finalmente o mal for expurgado do nosso planeta, o Senhor Deus vai criar um novo céu e uma nova terra nos quais habita a justiça. Mas eu queria que você tentasse entender esse texto sob a perspectiva de João, que foi aquele que escreveu o livro do Apocalipse e, portanto, é responsável por esse texto que acabamos de ler. João agora era o último dos 12 apóstolos que ainda estava vivo. Todos os seus colegas de ministério haviam sido martirizados por amor do evangelho. Segundo a tradição cristã, o próprio João teria sido tremendamente humilhado e o imperador da altura, que era Domiciano, havia se auto-intitulado Deus e forçava agora que todas as pessoas do império o reverenciassem como tal. Todas as pessoas tinham que chegar diante do busto da sua imagem e queimar incenso a ele, reconhecendo-o como uma divindade. Os cristãos, obviamente, se negaram a isso. E exatamente por causa dessa situação, aos milhares, eles acabaram sendo martirizados. Essa perseguição movida por Domiciano conseguiu ser uma perseguição que se aproximou e muito da perseguição que havia sido movida por Nero alguns anos mais tarde. Eu só quero te lembrar que foi por causa da perseguição movida por Nero que dois dos grandes baluartes da igreja, dos líderes da igreja, acabaram sendo martirizados, tanto Pedro quanto o próprio Paulo. Agora, Domiciano havia descoberto que o último grande líder da igreja, vivo, ainda era João. Segundo a tradição, Domiciano exigiu que João o reconhecesse como Deus, e por ter se negado a fazer isso, ele teria sido lançado num tacho de azeite fervendo. Mas Deus o protegeu, impedindo que ele morresse. Como o imperador não foi capaz de tirar-lhe a vida, o enviou exilado para uma colônia penal no mar Egeu, uma ilha chamada Patmos, que era uma ilha onde haviam algumas minas de cobre naquele lugar. João não deve ter passado por momentos fáceis ali. Era um ancião com algo em torno de 86 a 90 anos, mais ou menos, quando ele teve essa visão. E quando você olha para a história, pensa num ancião como esse, eu quase consigo imaginar João pensando, olhando para aquele mar agitado que é o mar Egeu, se lembrando das palavras de Cristo Jesus, exatamente antes de subir ao céu, dizendo: eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Não se turbe o vosso coração, não tenham medo. Imagina o João pensando nos anjos subindo ao céu, ou enquanto eles olhavam para Jesus subindo ao céu, ouvindo agora os anjos que haviam descido e se posicionado ao lado deles, dizendo: varões galileus, por que olhais para as alturas? Esse mesmo Jesus que acabou de ser recebido no céu, voltará do mesmo jeito que para o céu o visse subir. A realidade do retorno de Jesus era uma coisa muito presente na igreja cristã. É tanto que o autor da carta aos Hebreus chega até a registrar aquilo que era o pensamento das pessoas daquele tempo. É só mais um pouquinho de tempo, e aquele que há de vir virá e não tardará. A igreja esperava Jesus para aquela geração. É claro que eles não tinham tido a oportunidade de compreender tudo o que estava à frente deles. As profecias de Daniel talvez ainda não tinham sido tão amplamente conhecidas no que diz respeito ao futuro, na perspectiva dos crentes. Agora, João é um idoso, ancião, exilado na ilha de Patmos, talvez se perguntasse: será que Deus está olhando para a sua igreja
os crentes morrendo, os meus companheiros de ministério todos mortos, eu aqui envelhecido, enfraquecido por causa de tanta perseguição, exilado nessa ilha. Será que Deus ainda está olhando para a gente? E nisso ele tem a visão do capítulo 1. No capítulo 1, Jesus se apresenta para ele e diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu recebi as chaves da morte e do inferno. E ele continua olhando para Jesus, e Jesus, ele está caminhando por entre as 7 lâmpadas, ou os castiçais de ouro, que são as 7 igrejas, representando aqui a igreja de Deus. E Jesus, antes de subir ao céu, havia prometido a João aos seus discípulos, que ele estaria com eles o tempo todo, até o fim dos tempos. E agora, quando ele olha para Jesus, ele percebe Jesus caminhando por entre as igrejas. Ele estava no meio das igrejas. Os capítulos 2 e 3 vão representar cartas que Jesus manda para a sua igreja, e em todas elas o Senhor Jesus vai dizer: eu conheço as suas obras. Como é que ele conhece? Não é porque ele simplesmente tem uma visão maior do que as demais, porque ele é onipresente, é onisciente e onipotente, não é só por isso, mas também porque ele está junto com a sua igreja. Isso trouxe, claro, uma grande paz para João. É claro que, a partir desse momento, hoje nós temos a oportunidade de poder conhecer um pouco melhor o Apocalipse, porque é mais fácil você poder interpretar as coisas que já aconteceram. E muito daquilo que foi apregoado pelo Apocalipse já faz parte da história da igreja, que já aconteceu. Estamos, por exemplo, no tempo da última igreja do Apocalipse, a igreja de Laodiceia. Já vivemos tanta coisa como igreja nesses últimos 2000 anos, e ainda existe tanto para ser vivido. Mas, de maneira muito especial, o que nos aguarda à frente são aquilo que nós chamamos de os últimos acontecimentos. João, portanto, tem a oportunidade de visualizar todo o grande conflito se desenrolando na terra antes do retorno de Cristo Jesus. Ele visualiza tudo, ele percebe como o inimigo estaria irado e usando todas as suas armas para poder tentar destruir o povo de Deus em todas as gerações. Mas então, finalmente, quando ele percebe que, lá no capítulo 20, que finalmente as forças do mal são derrotadas, o inimigo é finalmente destruído, juntamente com os seus anjos, todos os seus aliados, a besta, o falso profeta, e bem como todos aqueles que se posicionaram ao lado da rebelião. Quando finalmente o fogo destruidor é aceso por Deus e o pecado é finalmente destruído, vem o capítulo 21 com o texto que lemos. Então eu, João, vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra tinham passado. Aí ele vai descrever: eu vi a nova Jerusalém descendo do céu, como uma noiva ataviada para o seu noivo. E ele vai mencionar que lá ele já não viu mais dor, nem sofrimento, nem morte, porque as primeiras coisas tinham passado. Ele vai dar algumas informações fantásticas sobre essa cidade. Ele vai mencionar que essa cidade ela vem agora para poder fazer parte da história da Terra, e que Deus vem junto com ela. E que daqui do nosso planeta, ele agora estará dirigindo todo o universo. Eu imagino João agora extasiado com tudo isso, cansado de tantos problemas, tantas perseguições, já com a pele marcada, com certeza, por todo o sofrimento que havia tido naqueles anos, enquanto havia pregado o Evangelho de Cristo Jesus. Enfraquecido pela idade, seus olhos agora com certeza devem ter brilhado ao visualizar a Nova Jerusalém e entender que a história do nosso planeta, bem como a história da igreja, ela não terminaria com perseguições, com catástrofes naturais, nem mesmo com uma pandemia, mas que a história do povo de Deus teria continuidade nos novos céus e nova terra que o Senhor Deus iria criar. Acredito que, com certeza, isso deve ter mexido com o coração do velho apóstolo. Eu achei muito bonito o último parágrafo da lição de hoje, que diz assim: a grande visão apocalíptica que João registrou no Apocalipse o ajudou a descansar com confiança nas provisões e promessas de Deus, na certeza de que o futuro reservava descanso final e eterno para todos aqueles que são fiéis a Cristo Jesus. A mesma experiência de João pode ser a nossa hoje.
Você pode não ter tido a visão do Apocalipse, mas você tem a oportunidade de poder ler a respeito dela na palavra de Deus. E ela é tão real para você e para mim hoje como foi para João há 2000 anos atrás. É a promessa que fez com que o coração do velho apóstolo batesse mais acelerado, fizesse com que os seus olhos voltassem a brilhar, deve também produzir o mesmo efeito em cada um de nós. Deve nos encher de esperança e, ao mesmo tempo, da certeza de que a dor, o sofrimento e a morte não terão a última palavra na nossa história. Eu gostaria de orar pedindo a Deus para que essa esperança pudesse aquecer o nosso coração. Olhe comigo. Obrigado, Pai, porque em Tua palavra descobrimos que novos céus e nova terra, nos quais habitam a justiça, estão preparados para todos os Seus filhos. Te pedimos que essa certeza de um futuro perfeito, que possa nos dar forças para vivermos o nosso presente, enquanto enfrentamos problemas e dificuldades. Dê-nos a paz de Cristo Jesus, mesmo em meio aos temporais dessa vida, para que possamos experimentar, quando Cristo voltar, a completa paz, sem ausência de problemas. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?